Onde eu vou, é o povo rasgando meu paletó, até o cabelo que não presta, eles tiram para eles. Não sei se é para arear a panela, mas tira. Né? Então, os principais sacerdotes acusaram Jesus. Imagina que decepção. Hein? Então lhe perguntou Pilatos, o governador: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. O governador começou a ficar em dúvida, começou a ficar preocupado, porque Jesus não se defendia. É comum a gente se defender, não é o que Deus quer que façamos, mas é comum, dada a nossa insignificância. A gente age muitas vezes pela carne. Quando nos acusam, logo a gente quer se defender, sou eu, você, todo mundo, né? Mas o ideal é deixar que Deus nos defenda, porque a nossa defesa não vai resultar em nada, mas a defesa de Deus faz um estrago na vida de Satanás. Faz, no inferno. Quando Deus nos defende, Ele faz um estrago na obra de Satanás, destrói a obra de Satanás. Então, nós temos que aprender a deixar Deus nos defender. Vamos lá. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Dá uma olhada nesse versículo 17 aí. O Pilatos, o governador, estava tão balançado, estava tão preocupado, que ele percebeu a inocência de Jesus, e ele era um político. Os sacerdotes queriam a cabeça de Jesus, queriam acabar com Jesus, mas o político estava tocado e estava arrumando um meio, uma maneira de livrar Jesus da morte, daquelas acusações. Você vê, né? É contraditório, né? O que a gente espera? Que os sacerdotes se unam, que os pregadores tenham o mesmo pensamento, a mesma visão, tá? Preguem por uma mesma razão. É um sacerdote querendo destruir a vida do outro. E há políticos que apoiam a obra de Deus, que são simpáticos à obra de Deus. Mas normalmente o sacerdote de outra denominação, ele quer o fim da mundial ou de qualquer igreja, que ele possa se sentir ameaçado, sentir o seu poder ameaçado, sei lá, alguma coisa. Se o objetivo fosse alma, é claro que não haveria isso. Brigas de igrejas, disputas, não haveria não. Se o objetivo das igrejas fosse o mesmo, de todas elas, então não haveria essa disputa, essa briga, essa encrenca toda. É porque na época de Jesus começou a crescer, as multidões começaram a procurar Jesus por causa dos milagres, e os sacerdotes ficaram revoltados. E aí, eles é que estavam influenciando os políticos. Olha, como é que o senhor afirma que Pilatos estava balançado? Veja como ele falou do Barrabás e como ele falou de Jesus, Ele diz assim: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás, aí não deu referência nenhuma, ou a Jesus chamado o Cristo, chamado o Messias, chamado o Salvador. Ele sugeriu que o povo até acreditasse que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Aí o povo respondeu, olha só, porque sabia que, olha rapaz, olha o versículo 18, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Por inveja o tinham entregado. Por que entregaram Jesus? Por inveja.
Por inveja. E estando ele no tribunal, né? Estando ele no tribunal, o governador, né? Sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo. A mulher estava praticamente convertida, a mulher dele. Ele estava balançado, a mulher estava praticamente convertida. Ó. Porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, o povo, né? Barrabás, quer dizer, queremos que solte Barrabás, o ladrão, o assassino. Replicou-lhes Jesus: que farei? Perdão, replicou-lhes Pilato, perdão. Que farei, quer dizer, o governador, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Seja crucificado, responderam todos. Quer dizer, Jesus, ele, o justo, o que foi entregue por causa da inveja, cujo sofrimento começou num jardim, no Getsemane, né? A exemplo da humanidade também, que começou num jardim. Você sabia que a história do homem começa num jardim, né? E o resgate do homem também começa no jardim. Jesus foi preso no jardim, suou sangue orando no jardim. Foi no jardim que Jesus pediu: se possível, passa de mim esse cálice. Tem um detalhe interessante, é que alguns mártires, homens de Deus, foram cerrados ao meio, queimados, vivos. Enquanto o fogo pegava no corpo deles, eles cantavam. Enquanto o serrote, a serra os separava, eles cantavam. E todos são inferiores a Jesus. Jesus, o maior de todos, o mais forte de todos, teve um momento que ele quis que passasse dele aquele sofrimento. Mas por que, apóstolo? Se ele é o mais forte, por que os homens comuns, quer dizer, não tão comuns assim, né? Mas os homens mortais, alguns cantaram enquanto morriam, e Jesus transpirava sangue, agonizava, e Jesus, ele pediu ao Pai que passasse dele. Ele quis recuar num determinado momento. Ele quis que passasse dele aquele cálice. Por quê? É fácil. Porque aqueles que cantavam, eles só tinham a dor deles para sofrer. Jesus tinha a minha, a sua. A dor do mundo é muito diferente. Uma coisa sou eu sofrer a minha dor, que já é terrível, mas é suportável. Observa uma coisa: alguns dos homens de Deus cantavam enquanto o fogo os queimava. Alguns cantavam, davam glória a Deus. O Paulo, nas vésperas da morte, quando viu pela greta da cadeia o carrasco molando do machado, deu glória a Deus e falou: combati o bom combate, completei a carreira da fé, a coroa que está me aguardando, comemorando. Jesus não, Jesus tremia, gemia, chorava, transpirava sangue e dizia: Pai, passa de mim esse cálice. Olha lá. Passa de mim esse cálice. Quer dizer, não deixa eu passar por isso, não. Por quê? Porque a dor de um já é difícil. Você já sentiu dores? Ah, já.
Eu já. E é difícil, hein? Mas e se for para eu sentir a sua dor, a dor do seu vizinho, a dor de todos os enfermos que existem nesse mundo? E não é a dor de uma geração, não. Você não vai entender isso. Também não vou conseguir te explicar isso. Eu até acho que Deus está me dando uma luz para você poder entender melhor o significado da vinda de Jesus Cristo. Eu tenho a impressão que Deus está me revelando algo que ainda não tinha revelado. Porque como é que começou a humanidade? No jardim, né? O homem foi feito no jardim. E onde foi que Jesus agonizou? Foi no jardim. Quer dizer, no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, um jardim, que a humanidade começou a sofrer, Jesus também começou a sofrer. Sofreu traição no jardim. Ele estava lá no jardim quando o traidor chegou e o beijou. Quando ele orava e suava sangue, foi no jardim. Quando prenderam ele, foi no jardim. A crucificação se deu no jardim. Daí, não tem como não acreditar que a dor de todos os seres humanos, de todas as gerações, né? A dor de todas as gerações, de todas, foi colocada em Jesus. Por isso, o maior de todos, o mais forte de todos, não agiu como muitos esperavam, ali, cantando, louvando, adorando, glorificando, agradecendo, quando a dor destruía sua alma, os seus músculos, quando a dor destruía aquele homem, acabava com ele, era a minha, a sua, a dor da humanidade. Ele então, diferentemente de outros, ele falou: passa de mim esse cálice, Pai, deixa eu passar por isso não. Ele sentiu as dores da humanidade, sentiu a dor desses sacerdotes que o prenderam por inveja, desses sacerdotes que perseguem a obra hoje, de políticos, de juízes, de promotores, de delegados, de pastores, daquele médico que diz: eu não acredito nele, eu não acredito em milagre. Ele sentiu sua dor. Imagina se Jesus, se Paulo comemorou quando o machado era molado para cortar a cabeça dele, se Pedro pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como mestre, se outros cantaram enquanto eram cerrados e queimados, vivos, imagina se Jesus, o mais forte de todos, também não ia glorificar se fosse apenas a dor dele. Não. E todas as gerações, olha que são muitas, são muitas. E a dor de Adão, tudo se deu no jardim. O homem se perdeu aonde? Aonde foi que o homem se perdeu? Foi no jardim. Então ele teria que ter achado. Se você perde um objeto na Avenida São João, onde é que você tem que recuperá-lo, achá-lo? Aonde? Você vai na 25 de março? Você não vai achar, não. Você tem que procurar o que perdeu. Aonde foi perdido? O homem se perdeu no jardim. Então foi no jardim que Deus mandou o filho dele para achar o que havia perdido. O homem, para resgatá-lo. Aí, imagem do jardim.
E o Pilatos queria se isentar. A mulher dele mandou um recado. Pilatos queria tirar a culpa dele. Ele sabia que era por inveja. Aí o Pilatos disse: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Você vê como é que é o ser humano. Um dia desse, uma senhora estava dando testemunho e falou: minha filha te odeia. Eu falei: pergunta para ela que mal que eu fiz para eu repará-lo. Eu nem conheço a pessoa, nunca vi na igreja. O ser humano é incrível. Consegue odiar sem conhecer. Eu lembrei eu estava numa loja de peças, tinha 2 homens. Um falou para o outro: eu odeio esse homem. Aí eu ouvi, me aproximei e falei: eu te amo. Você nem me conhece? Ele falou. Eu falei: se você não me conhece e me odeia, o amor não é mais forte? Se você pode me odiar sem me conhecer, eu posso te amar sem te conhecer. Aí ele abaixou a cabeça envergonhado. Me odeia porque você me conhece? Você conhece meus frutos? Não. Ah, eu conheço de ouvir falar. Ah, tá do meu pé, não. Quem é que fala? Está credenciado? Quem é que fala? Então, o povo clamava mais alto ainda, mostra lá. Aí o Pilatos diz assim: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado, dizia o povo. Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Eu queria chegar aí, ó. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Aí é pesado, hein? Aí você vê catástrofes, epidemias, moléstias, todo tipo de imundícia, de desgraça no mundo, guerras, fomes, terremotos, carnificinas aí em alguns países. Aí você não entende. Aí o ateu fala: por isso que eu não acredito na existência de Deus. É um ignorante, não conhece a palavra, não sabe o que se passou. O sujeito que culpa Deus das coisas que acontecem é um ignorante. Isso aí é herança daquilo que eles determinaram, que o povo determinou. Mas como quebrar isso? Isso é quebrado automaticamente quando uma pessoa, porque todos nós saímos da maldição. Todos nós viemos da maldição. Porque os nossos antepassados disseram: caiam sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse inocente. Caiam sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Sobre nós. Valdemiro, você, são os nossos pais pediram que a maldição da morte de Jesus, da condenação de Jesus, o sangue dele caísse sobre nós. Quando nós reconhecemos que aquele sangue foi derramado para nos lavar, para nos salvar, para nos purificar, para nos resgatar, aí essa maldição é quebrada. Esse negócio de pastor falar: venha, que eu vou quebrar a sua maldição, vou desenterrar o seu caixão, chama a polícia, que isso aí é macumbeiro sem vergonha. Sem vergonha. É isso mesmo. Pode me perseguir. Macumbeiro sem vergonha. Feiticeiro. É mentira sua, você está enganando o povo. A maldição só é quebrada quando alguém é lavado no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. O sujeito fala: se der tanto. Teve um pastor aí que ligou para um jogador de futebol, lá do Atlético Mineiro, e falou: se você der 3 mil, eu quebro sua maldição. Que vergonha, pastor. Querendo tirar dinheiro do jogador, rapaz. Cuida da sua vida. Olha que pastor aqui, é macumbeiro. Até parece.
Pastor, não pode quebrar minha maldição? Pode não. Se ele estiver debaixo do sangue de Jesus, ele pode te abençoar. Mas esse tipo aí não está não, esse tipo aí é macumbeiro. Esse é feiticeiro. Aí ficam bravos comigo. Eu peguei a palavra. Faltava essa. Aí a outra chega e falou assim, o outro, o senhor desfaz voodoo? Se é um charlatão desse aí, um macumbeiro desse, vai falar, desfaça, custa tanto, sabia, né? Mas é mentiroso. Eu falei, não, olha para minha cara, manifestou e deu um abraço nele, acabou. Custou quanto? Custou nada, porque o preço foi pago. Quando ele aceitou que o Jesus Cristo, ressurreto, está nessa obra e poderia ajudá-lo, aí sim a maldição dele foi quebrada. Não tem nada a ver com o Valdemiro, não. Não tem nada a ver. Nada a ver. Valdemiro não quebra a maldição de ninguém, quebra é Deus, é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus. Porque a maldição foi o povo que pediu. Foi o povo que pediu. Os nossos antepassados pediram maldição e sobrou para nós. O mundo está desse jeito lá. Você pensa o quê? É a palavra. E o povo todo, não sobrou ninguém não. Ó. E eu fiquei preocupado. O povo todo, ali, acho que ali tinha alguns que tinha curado pela beira das estradas, sabia? Olha lá. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue sobre nossos filhos. Aí caiu, por isso que o mundo está desse jeito. Caiu. E para quebrar isso? Para quebrar isso é aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não é Valdemiro, não é ninguém. Jesus Cristo. E o sangue de Jesus te purifica, te lava. Você quer ver uma coisa? 1 João capítulo 5 tem a resposta para isso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Já começa assim. E mais embaixo diz assim, porque esta é a vitória que vence o mundo. Você quer a tradução? Deixa eu ler aí para você, depois eu traduzo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quer dizer, crê que Jesus é o Messias. Você percebeu que o Pilatos insistiu? Você quer que solte o Barrabás? Você faltou ele falar, o Barrabás, o ladrão, o assassino, miserável? Ou solta o Jesus, que é o Cristo? Quer dizer, o Salvador. O Pilatos estava desesperado, tadinho. Apavorado. E a mulher dele lá, não tinha telefone não, mas eu acho que ela mandou alguém, né? Se tivesse telefone, eu ia pipocar lá na mesa dele. Eu sonhei com esse Jesus, ele é justo, você larga do pé dele. Pilatos já tinha medo da mulher. Ela mandava na casa dele, o governador. E ainda sabia que Jesus era inocente, o homem ficou apavorado. Ficou apavorado. Aí ele falou, solta o Barrabás, ou Jesus, o Cristo. Aí vai lá, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, aquele Cristo que o Pilatos mencionou lá, é nascido de Deus. O que quer dizer isso, nascido de Deus? Nascido é o quê? Quem nasceu de você é o que, seu filho? Aí eu poderia tirar essa palavra nascido e botar filho. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é filho de Deus. Filho tem cuidado do pai, não é verdade? Tem a herança do pai, tem a genética do pai. Agora vê lá embaixo. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é vencer o mundo? É vencer a maldição que o mundo já dá como herança quando você nasce. Você quer que eu fale aqui? Quando você nasce, você já nasce sujeito a ser um drogado, um bandido, um escravo da prostituição, ou no homossexualismo, ou se prostituindo na rua. Você já nasce assim. Eu já nasci assim, você também. Quando a gente já nasce com essa maldição de passar fome, ou de virar um marginal, ou de contrair uma doença incurável,
Ou dos pais nos matarem, ou da gente matar os pais. É isso mesmo. Vê o mundo. Ou da gente ir para a guerra e morrer. A gente já nasce assim. De virar um monstro. A gente já nasce assim. É a maldição. A gente já nasce com a herança do mundo, da maldição. A Igreja Católica chama de pecado capital, né? Eles nem sabem o que é isso também, né? Tem que falar, é verdade. Isso é a maldição que o povo pediu quando botou Jesus na cruz, quando condenou Jesus à morte. O povo condenou lá. Os sacerdotes acusaram e o povo condenou. Quem condenou foi o povo. Aí hoje você absolve ou condena? Ah, eu não condeno não. Eu não acredito, eu não vou, eu não busco, mas eu não condeno. Então condena. Então condena. Ele derramou o sangue precioso por você. Ele, sendo mais forte, o maior, do que todos os outros que passaram, todos os mártires, ele foi o único que pediu para passar o cálice dele, sendo mais forte. Porque os outros tinham a dor dele só. Ele pegou a sua dor, a minha, de todas as gerações, de toda a humanidade, desde o primeiro jardim, lá do Adão. E tudo se passou no jardim com ele. Tudo. Os momentos decisivos, mais importantes da vida deles, aconteceram no jardim. Porque é ali que ele tinha que achar o homem, resgatar o homem. Porque o homem se perdeu no jardim. Então, veja só. Veja só. Jesus, ele sentiu a sua dor, a minha dor, e você ainda disse, não, eu não vou, mas eu não zombo. Até parece, a maldição